Norte. Nos atualize, já são 50 mortes confirmadas até agora, Lucas. Bom dia, Eldson. Bom dia a todos que acompanham o programa Bom Dia Meio Norte. Eu, sinceramente, gostaria de vir aqui trazendo boas notícias para quem acompanha a nossa audiência aqui, para quem acompanha o programa Bom Dia Meio Norte. Mas, lamentavelmente, as notícias não são boas. De fato, os números de mortos subiu para 50, segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, na qual eu estive conversando desde as primeiras horas da manhã. Desses são 49, né, que aconteceram em São Sebastião e um que aconteceu em Ubatuba, né, de uma criança de 7 anos, como a gente já havia dito aqui. Desses 50 corpos, 38 já foram liberados, né, pelo IML local e para que seja feito, então, o sepultamento, como foi o caso dos piauienses que você acabou de citar aqui na tua... Lucas, fala, eu né? fico imaginando, né, a gente está falando que são os piauienses, porque afinal de contas, da nossa terra, né? Mas eu fico imaginando o tamanho, né, dessa tragédia. Acredito eu que, na maioria esmagadora das pessoas que morreram, sequer tiveram a possibilidade de lutar pela própria vida. A gente vê esse caso dessa família, olha o tamanho, me arrepio, o tamanho da tragédia, né? Pai, mãe, filho. Né? Você imagina o que é isso? Você imagina o que é você ter o desespero de você ter se salvado e ter o seu filho ter morrido nessa tragédia? E assim são dezenas de famílias que perderam seus entes queridos, né? Total, Yeldson. Você fala, né, dessa questão, mas eu recebi aqui de uma família, na verdade de uma mulher que mora em São Paulo, procuravam 5 ou 6 pessoas da família dela. Ela disse, olha, eu preciso procurar meus parentes. É um casal e 3 filhos. E aí a gente ficou sabendo através do governo de São Paulo que 2 desses parentes foram encontrados sem vida e que os outros 3 não estavam mais sem vida. E o que acontece? Como é que você informa isso para a família, né? Pois é. Porque geralmente a família não sabe. E aí ela ligou para mim e falou, mas eu estou desesperada para encontrar meus parentes, eu estou desesperada tal, e a gente não pode, né? E lamentavelmente a gente não consegue dar esse tipo de notícia. Essas imagens são assustadoras, ó, né? Eu não sei se a gente tem essa correlação de antes e o depois dessa tragédia, mas é realmente com a natureza não se brinca, né? Com o assoreamento da base, né, desses grandes morros, não só em São Paulo, como em outras capitais, em outras cidades do Brasil, isso tudo muito desenfreado, sem autorização muitas vezes do poder público, dos órgãos responsáveis. É meio que tragédia anunciada, né? Total, Yeldson. Como eu disse, eu trabalhei por alguns meses nessa região, então a gente percebe, por exemplo, que o pessoal tem aquela diferença, né? Fala, olha, mas está construindo em área ilegal, são aquelas pessoas de baixa renda, né, que a gente pode falar, são as pessoas que não têm condições legais de poder morar, mas não é. Tem mansões em cima de morros, tem casas boas em cima de morros, e então não tem essa diferença, né? Agora, Yeldson, eu vou começar então a trazer as notícias daqui, das apurações. Desde as primeiras horas eu tenho falado com o pessoal do governo do estado de São Paulo para a gente atualizar e trazer bem o completo noticiário para quem acompanha aqui o programa Bom Dia Meio Norte. Eu vou começar falando das rodovias, porque a gente já tem informações de que parte de algumas dessas rodovias que a gente trouxe ontem já foram liberadas. Partes de bairros, né, como é o caso de Toque-Toque Pequeno para Toque-Toque Grande, a Barra do Saí, tem alguns trechos que já estão começando a ser liberados. Ainda que seja de uma faixa, já começa a dar fluxo para que as pessoas consigam sair de suas casas, dos lugares onde estão, de hotéis, de pousadas, e voltem para a região da capital paulista, região metropolitana, enfim. Eu conversei com interlocutores do governo do estado de São Paulo que me informaram assim, falaram, Lucas, a ordem é expressa. Se não for morador, deve subir ou, nem caso, descer. Não podem descer turistas ou pessoas que não são moradores dessas cidades. Não é momento, né? Seja ela de Ilhabela, exatamente. Eles estão pedindo porque, assim, corre o risco, Yeldson, de faltar alimento novamente. Porque, como a gente está vendo aí, tem pessoas que chegam a passar 6 horas na fila de um supermercado para conseguir comprar algum tipo de alimento. Tem pousadas que estão já estão dividindo a quantidade de alimentos para que todos que estão ali hospedados consigam fazer pelo menos uma refeição por dia. O governador de São Paulo havia falado ainda, acho que no domingo, acho que foi na segunda, né? Que iria ter alimentação para todo mundo e água para todo mundo. De fato chegou ou já acabou?
Na verdade, já chegou, só que os alimentos que estão chegando estão sendo enviados principalmente para as pessoas que perderam as suas casas ou que estão em abrigos, né? E geralmente, por exemplo, Barra do Una, que é um bairro que está afastado, então os mantimentos são levados para lá através dos helicópteros da Força Aérea Brasileira, também da Polícia Militar, são levados para esse grupo de pessoas. Já os outros que têm condições, por exemplo, de ir até o mercado, estão podendo ir, mas está faltando alimento, porque não tem o abastecimento, né? Mas há uma fiscalização muito mais forte, existe uma fiscalização muito mais forte agora em relação do PROCON, em relação a preços? Existe sim, existe isso que eu iria falar agora. O PROCON está fazendo, então, ações para multar ou até mesmo julgar em crime, Código de Defesa do Consumidor, essas pessoas que cobraram, por exemplo, R$ 93 no litro de água, né? E aproveitando que a gente está falando sobre investigação, a Polícia Militar prendeu ontem 5 criminosos suspeitos de furtar justamente esses estabelecimentos comerciais da região de São Sebastião. São criminosos, Yeltsin, 4 com idade de 25 a 27 anos e um adolescente que a gente não conseguiu ter informações